Olá, aluno, seja bem-vindo. Este é o curso de História Regional e eu sou o professor Igor Guedes Ramos. Eu estarei acompanhando você nessa disciplina, uma disciplina bastante complexa, porque ela trabalha com várias questões de vários lugares diferentes. Antes, eu gostaria de me apresentar um pouquinho mais. O meu trabalho tem especialização também em História Regional, principalmente do norte do Paraná e de Londrina. Porém, o meu doutorado, a maior parte da minha formação é na área de Teoria da História e Historiografia. Isso é muito bom para o nosso curso, porque o nosso curso ele é todo focado na questão da teoria e da metodologia da história regional. Por que motivo isso acontece? Para a gente estudar história regional num curso, a gente teria que ver, então, cada detalhe de várias regiões, o que seria impossível. Além disso, como eu vou demonstrar ao longo das aulas, o conceito de região pode variar muito, depende do recorte que o historiador faz. Então, não seria possível que essa disciplina fosse uma disciplina puramente conteudista, ou seja, a gente ficasse analisando todas as regiões do Brasil, porque existem milhares e podem existir quantas o historiador quiser delimitar. Então, o nosso foco de toda essa disciplina, de todo esse curso, é que você aprenda os conceitos, as metodologias para produzir material na área de história regional, ou seja, para você usar na sua sala de aula, para você usar nos trabalhos, artigos científicos, ou para a produção de políticas públicas, sim, isso é uma área muito importante da história regional, para patrimônio, para tombamento patrimonial, para museus e até mesmo para diversão, né, para ajudar, ser auxiliar em vídeos, em filmes, de propagandas ou de cinema até. Então, o que eu pretendo que você saia sabendo fazer quando acabar esse curso é produzir material na área de história regional a partir dos conceitos e métodos que eu vou tentar passar para você ao longo da nossa disciplina, certo? Começando agora na nossa primeira teleaula, no quadro, então, História e Historiografia, Emergência da Regionalidade. Qual que vai ser o tema dessa primeira teleaula? A gente vai estudar como que surgiu a história regional que se faz atualmente na contemporaneidade e também os principais, é um panorama dos principais métodos e conceitos. Depois, nas próximas teleaulas, a gente vai aprofundar os conceitos principais, certo? Mas agora, nesse primeiro momento, a gente entende como que surge a história regional atual e como que ela vai se desenvolver, o panorama dos primeiros conceitos, certo? Para a gente começar, a gente vai para o nosso convite ao estudo, no quadro. Acompanhe comigo a leitura. Você já pensou o quanto a história da sua região pode revelar sobre sua cidade? Já pensou em como sua cidade pode ter informações riquíssimas e que a história pode ser encontrada também nas esquinas, nas casas, nos bares e no imprevisto das vivências e experiências? Quais são os desafios que podemos pensar para o trabalho com a história regional e local em relação às fontes históricas que podem contemplar esse tipo de abordagem? Veja, é muito comum a gente encontrar as histórias sobre os grandes homens, sobre os grandes personagens da história. Mas você já parou para pensar o seguinte, lembra antigamente quando as pessoas tinham um convívio mais comunitário, né? Por exemplo, as crianças brincarem na rua, jogarem bola, pique-esconde, pega-pega, as pessoas sentarem na frente das suas casas para conversar com os vizinhos, à volta do trabalho, muitas vezes iam para os bares, passear na praça, no domingo ir para a igreja, se reunir na praça, fazer piquenique. Isso era um costume muito comum de antigamente e atualmente isso não é mais assim. Dificilmente as pessoas ficam nas ruas conversando, elas ficam mais em casa, na internet, na televisão, nas várias mídias que existem, né? O professor com isso não quer trazer uma nostalgia para você, mas na verdade alertar o seguinte, ora, a maior parte do tempo, a maior parte das pessoas no mundo vivem no cotidiano, em coisas que são consideradas banais para a historiografia antiga, que não aparecem nos livros de história.
Mas veja que importante, é o que a maior parte das pessoas fazem no seu dia a dia. Por que isso não está na história, né? Uma das questões que a história regional traz é exatamente isso, é o foco principal dela. Trazer o cotidiano das pessoas para a produção historiográfica, né? Trazer como que as pessoas viviam antigamente, como elas viviam hoje, porque é o que a gente faz a maior parte do tempo. E isso gera um problema com as fontes, a dificuldade de encontrar fontes desse tipo para trabalhar esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque as pessoas no seu dia a dia não deixam textos escritos relatando o que acontecia, o que fazia, principalmente antigamente, né, que a maior parte da população mundial era analfabeta. Então é muito difícil ter vestígios. Daí o nosso convite ao estudo chamar a atenção dessas duas coisas, né? Que a história do nosso dia a dia pode ser muito rica, trazer muitas informações, mas que também tem o problema das fontes históricas, da dificuldade de ter fontes históricas para trabalhar isso, certo? Vamos avançar um pouco mais, ver os conhecimentos prévios. Tá? Então, a nossa matéria de hoje, né, da nossa unidade do livro também, a primeira teleaula, a primeira unidade do livro, História e Historiografia, Emergência da Regionalidade. Como eu disse, a gente vai estudar esses conceitos da formação da regionalidade, da noção de história regional, e eu chamo a atenção de você, aluno, para antes das aulas sempre ler o capítulo, fazer uma revisão, tentar fazer as atividades do capítulo, porque aí a aula consegue ser mais dinâmica e a gente consegue esclarecer melhor as dúvidas. E vá anotando ao longo da aula todas as dúvidas que você tiver, suas reflexões, que no final a gente abre um espaço para discussão e a gente pode solucionar alguns problemas que podem aparecer, certo? Mas aqui do lado, então, os três conceitos principais que a gente vai discutir, que vai aprofundar ao longo dessa aula, né? O conceito de região, fundamental para a história regional, o conceito de historicidade e de memória. O primeiro, então, tem a ver com o espaço. O segundo tem a ver com o tempo. Tá? São dois conceitos, duas noções que a gente vai ter que trabalhar. E, finalmente, a questão das fontes aqui. Quais são as fontes principais dessa área, dessa disciplina? A questão de analisar a experiência, a vivência das pessoas, a memória, né, e a oralidade. Ou seja, as fontes históricas estão muito associadas às questões do dia a dia. A vida das pessoas, a memória que ela tem do dia a dia delas, né? E também como que a gente tem acesso a isso? Em geral, pela oralidade, pelos depoimentos orais. Tudo isso a gente vai falar rapidamente durante essa aula, dar um panorama e vamos aprofundando ao longo das próximas aulas. Mas só para você ter já em mente as três noções básicas: espaço, tempo e fontes históricas para a gente pensar a história regional, correto? Avançando então mais um slide, nós temos a situação geradora de aprendizagem, que vai nos conduzir na aula de hoje. Acompanhe comigo a leitura. O uso da história regional e local como modo de fazer a história mostra diretamente o interesse em estudar uma região ou local de forma específica, descobrindo outros lugares e personagens da história. Dessa maneira, temos o desafio de mediar essa relação entre cotidiano e interpretar a história, alinhavando os chamados grandes acontecimentos históricos às possibilidades de histórias locais e regionais. Então, o nosso trabalho como historiador regional é usar ferramentas, usar conceitos, metodologias para resgatar uma história pouco valorizada e associar ela à macro-história, certo? Então, a palavra-chave aqui é metodologia e teoria. Aqui é importante a gente fazer uma reflexão mais teórico-metodológica, ou seja, do fazer do historiador. E eu chamo a atenção para os trabalhos do Michel de Certeau, um historiador, filósofo, psicólogo, jesuíta, ele fazia de tudo. Esse pensador muito importante na nossa área, que se chama Michel de Certeau, e ele vai explicar como que funciona o trabalho do historiador, principalmente num livro que se chama A Escrita da História. E lá ele explica que a gente
Cada historiador trabalha a partir dos problemas do presente, usa determinadas ferramentas práticas historiográficas, conceitos, metodologias, formas de proceder documental, né? E transforma aquilo num texto, numa narrativa que vai ter efeito na nossa sociedade. Eu gosto de fazer uma metáfora com o trabalho do carpinteiro. Vamos lá. Imagine que um carpinteiro, então, pega um pedaço de madeira, dependendo da madeira que ele vai pegar, né, ele vai ter certas formas de trabalhar aquela madeira, um mogno não é a mesma coisa que um ipê, etc, etc. E ele sabe que a sociedade que ele vive precisa de cadeiras num estilo mais moderno. Ele vai pegar as suas ferramentas, trabalhar aquela madeira, transformar numa cadeira com as suas ferramentas e entregar à sociedade que demandava, que exigia essa cadeira. O trabalho do historiador vai mais ou menos da mesma forma, né? Só que para nós, a madeira são as fontes históricas, os vestígios, os restos, toda a produção humana que vinha do passado e que chega até nós. Dependendo do tipo de fonte, a gente tem que usar uma metodologia, uma determinada ferramenta para trabalhar essas fontes históricas para transformar elas em um texto com sentido, ou uma aula, ou um slide, um grande projeto, certo? Um filme. Então a gente trabalha essas fontes históricas com alguns conceitos e metodologias e entrega de volta para a sociedade. Mas sempre nós fazemos todo esse processo de acordo com a sociedade em qual nós vivemos, né? Então, se a sociedade atual está muito preocupada com questões econômicas, com questões políticas, em geral, o historiador trabalha com essas questões, tenta resolver esses problemas, pensar o passado a partir dos problemas presentes, usando determinadas ferramentas, conceitos e metodologias para trabalhar as fontes e produzir, seja um livro, seja uma aula, seja um slide, um filme, etc. Então, exatamente por esse motivo que é tão importante a gente entender qual que é a origem da história regional e quais são os conceitos e métodos, porque o importante é que a gente entenda como se produz a história e quais são as condições de produção histórica, ou seja, como que é a nossa sociedade, a sociedade que nós vivemos, o que ela demanda da gente como historiador e qual que é o resultado e como que a gente faz para entregar um bom trabalho para essa sociedade, correto? Então, entendido esse panorama inicial do que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer essa discussão, a gente pode já ir para a primeira situação-problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações-problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Voltamos então com a nossa primeira situação-problema. Vamos ao quadro. Então, acompanhe comigo, aluno. Vamos conversar de forma mais específica sobre o que é história regional e local, para pensarmos o quanto a história de um lugar e de uma região pode nos revelar sobre suas diferentes singularidades e assim discutirmos sua importância para a produção historiográfica. Ou seja, quando a gente trabalha uma região com mais atenção,
com mais especificidade, a gente consegue agregar mais ao conhecimento historiográfico. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Como surgiu a história regional e local e quais são os conceitos iniciais para poder pensar nessa forma de abordagem histórica? Como pensar em fontes históricas que atendam às demandas dessa abordagem? E quais os riscos se deve evitar ao usar fontes regionais e locais? Ou seja, a nossa questão inicial aqui é pensar onde surge a história regional e quais são os seus princípios iniciais, a sua base estrutural, certo? Então, no quadro, eu trago alguns pontos para a gente discutir. O primeiro, compreender o contexto de emergência dos estudos sobre a regionalidade permite ampliar as definições sobre essa abordagem, ou seja, permite que a gente entenda melhor de onde ela veio e aonde ela quer chegar. Então, eu vou fazer um breve panorama histórico e teórico sobre a história da regionalidade. No século XIX, já havia algumas formas de história regional, sempre focada no quê? Os grandes nomes da cidade, o fundador de uma determinada cidade, os grandes políticos de uma determinada cidade, ou o famoso coronel aqui no Brasil, né, que comandava uma determinada região. Ou seja, era a história desse grande homem, né, que fundou a cidade ou que mandava na região. Isso era o que se chamava de história regional no século XIX. Porque a história no século XIX também ela era muito fundamentada nessas questões, ou seja, era uma história voltada para explicar o surgimento do Estado-nação brasileiro, os grandes nomes da São Pedro I, Pedro II, né, contando os eventos que aconteceram para eles chegarem ao poder, os eventos que eles tiveram que superar, né, e todo esse processo mais voltado ao quê? Aos grandes nomes, aos grandes homens da história, né, os nomes que aparecem mais, e às questões, aos aspectos políticos e administrativos e também um pouco dos problemas militares, ou seja, as guerras, como a Guerra do Paraguai. Né? Isso tudo no caso do Brasil, mas isso está acontecendo no mundo inteiro, não só na historiografia brasileira, mas na historiografia do mundo inteiro. O que acontece no século XX, principalmente após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Lá na França surge, entre os anos de 20, as décadas de 1920 e 1930, surge o que a gente chama de Escola dos Análises. O que é a Escola dos Análises? Antes de mais nada, é importante que você entenda que não é uma instituição, tá? Não é uma faculdade que tem esse nome, Escola dos Análises. É um paradigma, é uma vertente historiográfica que reúne diversos historiadores que estão concentrados principalmente na França, mas que estão espalhados por todo o mundo. Né? Essa escola dos análises, então esse paradigma, essa forma de pensar, a gente diz que tem 4 gerações. A primeira geração, iniciada na década de 20 e 30, né, são pelos pais fundadores. O início se dá pelos que a gente chama de pais fundadores, que são o Marc Bloch e o Lucien Febvre. Tá? Certamente você já ouviu ao longo do curso esses nomes e essa instituição que é a Escola dos Análises, certo? Então aqui eu vou reforçar alguns aspectos. Essa primeira geração, então depois tem a segunda geração, que o líder é o Fernand Braudel, um grande historiador que trabalha com a questão da relação entre história e geografia e das temporalidades também. Ele foi professor aqui no Brasil e ele também foi muito importante para espalhar essa vertente da Escola dos Análises aqui no Brasil. Ele foi o fundador do curso de História da USP, o primeiro curso de História do Brasil, na década de 30. E depois dele, a gente considera ele, então, da segunda geração dos análises, é o líder da segunda geração. Depois nós temos a terceira geração, na década de 60, 70 principalmente, cujo líder é o grande medievalista Jacques Le Goff. E ali a gente fala que surge a nova história, em que a Escola dos Análises vai dar muita atenção para os aspectos culturais, para as mentalidades. Tá?
E, finalmente, a geração que nós estamos ainda hoje em dia, a quarta geração, o líder seria o Roger Chartier, que desenvolve uma vertente que se costuma chamar de nova história cultural. E a gente vai usar muito um conceito do Roger Chartier a partir da próxima aula, que é o conceito de representação, certo? Então esse é um panorama geral da Escola dos Análises, mas, poxa, você deve estar pensando agora, poxa, professor, essa Escola dos Análises, por que é só uma escola só? Tem tanta gente, tantas fases, porque ela se fundamenta em alguns princípios básicos que a coloca em oposição, ela mesma se coloca em oposição ao que ela considera uma história tradicional. E quais seriam esses princípios básicos? Eu vou tentar resumir para você. O primeiro diz respeito à questão do que é história, o que faz o historiador. A história tradicional acredita, segundo os próprios analistas, o pessoal da Escola dos Análises, acredita que a gente simplesmente, o historiador simplesmente vai lá e resgata, retrata tudo o que aconteceu no passado perfeitamente. Ou seja, no trabalho do historiador é basicamente retratar tudo o que aconteceu no passado perfeitamente. Já a Escola dos Análises diz, olha, isso não existe, não dá para fazer isso. O que nós fazemos é uma história-problema, ou seja, partimos dos problemas, dos interesses da sociedade atual, dos nossos interesses também como historiador, como pessoa que faz parte dessa sociedade, para representar o passado de acordo com as dificuldades e os problemas que nós temos no presente. É impossível retratar o passado tal como ele aconteceu e tudo que aconteceu no passado. Ou seja, a história é uma representação do passado de acordo com os interesses da sociedade contemporânea em que o historiador vive e os interesses dele também, certo? Então essa é a primeira diferença. A segunda diz respeito às fontes históricas, ou seja, que fonte histórica eu posso utilizar. A história tradicional, conforme os análises definem, só utilizam documentos escritos feitos, produzidos pelo Estado. Por que eles só usariam isso? Porque os outros documentos, os documentos pessoais, fotos, cartas, etc., segundo a história mais tradicional, seriam muito repletos de subjetividade, poderiam ter muitas falsificações, então não dá para usar isso. Como se os documentos oficiais do Estado também não mentissem, Mas tudo bem. Então, a escola tradicional acredita que só pode usar os documentos escritos produzidos pelo Estado. Já a Escola dos Análises, ou a historiografia mais recente do século XX em geral, acredita que pode usar qualquer documento, uma fotografia, uma carta, tudo que o ser humano produziu no passado, que chega até nós, pode ser trabalhado, vira fonte histórica. Claro que aí a gente vai, dependendo do material que a gente tem, a gente pode usar uma metodologia, pode usar outra metodologia de análise, certo? Um terceiro ponto diz respeito aos aspectos que a gente foca, ou seja, qual aspecto da vida humana a escola tradicional se interessava, principalmente, como eu disse, pela questão político-administrativa e militares. Então, eu vou estudar a história do passado, eu quero saber os grandes políticos, as grandes guerras e etc., os grandes nomes da história. A Escola dos Análises e a historiografia mais recente foca em todos os aspectos da vida, na cultura, na mentalidade, nas questões socioeconômicas, nas pessoas comuns, nos nossos problemas cotidianos. E, finalmente, a questão do tempo, das temporalidades. Para a história tradicional, só havia uma linha temporal. O ser humano estava surgindo lá da origem dele e ele vem evoluindo numa determinada velocidade rumo a um futuro perfeito. Então, há uma linha de progressão. A sociedade que não está acompanhando essa linha de progressão está atrasada, está perdida e vai fracassar, vai estar fadada a desaparecer, certo? Para a Escola dos Análises, não. Existem várias temporalidades, cada sociedade tem sua temporalidade, cada aspecto da vida tem sua temporalidade, ou seja, existem leis e regras jurídicas que têm um tempo de existência
que não bate exatamente com as práticas econômicas ou com os valores culturais. Ou seja, cada aspecto da vida tem sua temporalidade, cada sociedade tem sua temporalidade. Para pegar um exemplo que me veio à mente agora rapidamente, a forma como um avô pensa a passagem do tempo ou vive o seu tempo é exatamente da mesma forma que um neto, hoje com internet, com tudo isso, aquele exemplo inicial que eu dei? Será que é a mesma forma de pensar o tempo, passar o tempo? Evidentemente que não. Isso significa que um é mais atrasado que o outro? Não, um é diferente do outro. Então veja, a escola dos análises e a historiografia tradicional pensa em temporalidades. Cada coisa tem um tempo, seu próprio tempo, e os tempos são diferentes. Na história tradicional, a grande questão era o quê? Havia só um tempo, esse é o tempo certo, e ele está indo do passado para o futuro, sempre progredindo, sempre melhorando. Tá? Então, essas são as diferenças básicas. Então, você deve imaginar que com a história das mentalidades, com a escola dos análises, rompe muito os paradigmas anteriores e é aí que é possível surgir a história regional conforme a gente faz atualmente, a forma como a gente trabalha atualmente. E agora eu vou me dedicar mais a essa questão do que é a história regional. Ela surge nesse ambiente da escola dos análises a partir desses 4 princípios, né? A questão do que é história como representação do passado, as fontes múltiplas, os aspectos múltiplos da vida e as temporalidades múltiplas também. É nesse ambiente, então, que emerge nesse contexto a história da regionalidade. No quadro, a gente tem mais um ponto. O termo região está para além das linhas limítrofes entre cidades e estados, ou seja, não tem a ver com a questão político-administrativa, não é um recorte político-administrativo. Isso de acordo com a história regional de hoje, atual. Tá? Por quê? O termo região vem do termo régio, né? Régio de rei. Antigamente, né, até o século XIX, uma região era um território controlado por um soberano, um rei, que era dono daquele território e tinha os seus súditos vivendo ali que tinham que obedecer esse rei. Então, uma região era basicamente um espaço político-administrativo controlado militarmente por um soberano. Percebe? Então tem tudo a ver com uma história mais política administrativa, realmente a noção de região na sua origem. Porém, atualmente, não. A noção de região extravasa isso, ela tem outros aspectos que a gente considera. E aí, quem começa a falar sobre isso é exatamente o Mark Bloch. Quem é o Mark Bloch? Aquele fundador da Escola dos Análises que vai começar a repensar a história regional já dentro daquele outro contexto que eu descrevi para você, né? E o Mark Bloch vai nos dar 2 princípios básicos do que seria a história, de como fazer a história regional. Primeiro princípio, que você deve procurar múltiplos aspectos para definir o que é uma região. Ou seja, não basta você ir lá no mapa e ver, no mapa político-administrativo e ver, ó, aqui é Londrina, aqui é o Rio de Janeiro, aqui é São Paulo, aqui é Salvador, etc. E falar, então eu vou fazer história regional de Salvador. Então você delimita lá aquele espaço de Salvador e pronto, tá bom. Não é assim. A gente tem que considerar não só o recorte político-administrativo, mas a forma como as pessoas vivem nessa região, a economia de cada espaço, a cultura que predomina em cada espaço, antes de delimitar o que é uma região. Porque você pode estudar, por exemplo, a região cafeeira. Dá um exemplo rápido aqui. Pois na próxima aula eu vou voltar com mais cuidado e mais detalhe nessas questões, né? Mas a região cafeeira que pode, no Brasil, que vai do norte do Paraná até o Rio de Janeiro durante o século XIX e o século XX. Então, uma área que extravasa o recorte político-administrativo, percebe? Então, para determinar uma região, são múltiplos aspectos e não só um. São aspectos econômicos, culturais, político-administrativos, etc. O outro princípio que o Mark Bloch chama atenção é para a gente tomar cuidado com o anacronismo, que é o pior pecado que um historiador pode tomar, né, pode fazer, que é você pegar os valores do presente e impor esses valores do presente no passado.
O que isso significa? Eu acho que hoje São Paulo tem uma delimitação, por exemplo, São Paulo hoje tem uma delimitação espacial. Aí eu acreditar que se eu for estudar São Paulo lá no século XIX, vai ser o mesmo lugar, o mesmo espaço. Não é assim. A gente não pode jogar os valores de hoje para o passado. É preciso entender primeiro o que está acontecendo no passado para daí construir uma delimitação espacial. São Paulo, no século XIX, não é a mesma coisa. O Brasil, no período colonial, não tem absolutamente nada a ver com o Brasil hoje. Então não dá para acreditar que eu vou estudar o mesmo espaço do que é o Brasil hoje lá no passado. Então esse é um outro princípio muito importante, correto? No quadro a gente pode avançar um pouquinho mais. Aqui, ó, terceiro ponto. Com o passar do tempo, houve uma ampliação nas perspectivas do estudo sobre história regional e local. O que significa isso? Esses princípios que eu chamei a atenção do Mark Bloch, que vem do Mark Bloch, eles também já avançaram um pouco, e eu chamo a atenção dos trabalhos do professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, a gente vai falar bastante dele ao longo do curso, tá? Que vai acrescentar mais princípios, melhorar um pouco aí os princípios do Mark Bloch. O primeiro ponto que o Durval Muniz de Albuquerque chama atenção é a mesma coisa que o Mark Bloch. Olha, uma região tem múltiplos aspectos, não apenas um. Você não pode determinar pelo recorte político-administrativo, exatamente como o Mark Bloch. Segundo ponto, não cometa anacronismo, não leve os valores de hoje para o passado. Terceiro ponto, que aí ele já vai fazendo uma espécie de inovação. Não acredite nos documentos oficiais de forma acrítica, ou seja, não vá lá, pegue um documento oficial do passado e veja lá, São Paulo vai de tal ponto até tal ponto, a cultura predominante aqui é X e a economia predominante aqui é Y e isso é São Paulo, porque aquele documento oficial está dizendo isso. Não, um documento oficial pode ser a tentativa de impor uma determinada identidade a um espaço geográfico, compreende? Então é uma forma, o documento pode ser uma tentativa de criar uma hegemonia, um domínio cultural, sociocultural sobre uma região. É preciso comparar com outras fontes, contradizer, contrapor e comparar com outros documentos e outras versões sobre aquele mesmo espaço. Então, é o trabalho com as múltiplas fontes, é o trabalho com uma metodologia crítica da fonte, correto? O último ponto que o Durval Muniz de Albuquerque chama muita atenção é que ele precisa do rigor científico. Nós, historiadores, precisamos de um rigor científico muito forte. O que significa isso? Quando nós estamos usando um conceito, a gente precisa dizer que conceito é esse, quem escreveu sobre esse conceito. É o caso do que eu estou fazendo até agora. Repare que desde o início da aula eu estou citando autores, estou dizendo de onde eu estou tirando esses conceitos. Por quê? Porque a gente pode usar uma mesma palavra, que pode ser vários conceitos, dependendo do autor de onde ele veio, correto? A gente vai ver isso também ao longo do nosso curso. O conceito de paisagem, região, eles podem mudar de acordo com o autor, tá? Então é muito importante que no trabalho a gente diga, olha, o conceito é esse que eu estou usando, esses são os critérios que eu estou usando para delimitar uma região, tá? Essa é a metodologia que eu estou usando para estudar uma região. Porque quando uma outra pessoa pegar o seu trabalho, ela vai falar, então já sei do que ele está falando e eu posso fazer a crítica ou até complementar melhor, sem que fique uma discussão vaga, sem sentido nenhum. Então, esses 4 princípios são importantes. Outra coisa que o Durval Muniz de Albuquerque chama atenção é os tipos de história regional que a gente pode ter, tá? Pode ser, eu gosto de chamar de um tipo, o primeiro tipo que seria a história hermenêutica. Ela tem o interesse de resgatar identidades esquecidas. Vamos ao exemplo do que eu trabalhei bastante, o norte do Paraná. Tá? A história oficial costuma dizer sobre o norte do Paraná que aqui era um vazio demográfico, não havia ninguém aqui antes da Companhia de Terras, com financiamento estrangeiro, né, começar a lotear essa região e vender e formar as cidades do norte do Paraná, correto? Só que aí você pode fazer uma história regional
hermenêutica que resgata as identidades anteriores daqui. E a gente descobre, então, que tinha poceiros, que tinham índios vivendo nessa região. Então, esse tipo de história busca resgatar identidades que estão apagadas da história oficial. Tá? Existe um outro tipo de história regional, muito feita pelo Durval Muniz de Albuquerque, por exemplo, que eu costumo chamar de genealógica. O que ela faz? Ela vai pegar e vai desconstruir o discurso oficial, explicar como que ele se impôs. Então, o interesse é pegar o discurso forte sobre uma região e demonstrar como que foi possível ele se impor, ou seja, usando o mesmo exemplo que eu dei agora, né? Se existiam, então, poceiros vivendo aqui, vários índios vivendo aqui, por que a identidade oficial do norte do Paraná ficou sendo o da Companhia de Terras? Então, essa seria explicar como que se impôs uma determinada identidade para uma região. Então, a história hermenêutica resgatar e a genealógica tentar entender como que se impõe uma identidade. Uma pode complementar a outra, uma pode brigar com a outra. Não temos, pode ser dos dois jeitos, correto? Avançando agora um pouco mais no quadro, os últimos pontos, aqui, ó. As intersubjetividades na produção do conhecimento histórico, na história regional e local. Ou seja, o nosso foco, então, considerando tudo isso que eu discuti, são as intersubjetividades, ou seja, as relações cotidianas das pessoas. Analisar como que as pessoas conviveram e tentar resgatar essa história e entender as várias identidades de uma região. Avançando mais um ponto. Os estudos sobre a história regional e local são capazes de dar visibilidade a outras versões da história sem perder de vista os contextos mais amplos de significação, o local e universal. É fundamental esse princípio também para a historiografia regional, de que a gente não trabalha simplesmente um local micro e esquece todo o resto. Não, a gente entende o micro e relaciona ele com o macro. É uma dialética, um movimento de ir e vir, não é simplesmente ficar focando só numa pequena região, num pequeno grupo de pessoas, correto? Então é para ampliar. Vamos voltar ao quadro e arrematar tudo que a gente discutiu até agora. A Escola dos Análises propiciou uma virada teórico-metodológica ocorrida no século XX, que vai ajudar a formação da história regional com alguns princípios aqui, ó. Houve uma ampliação da noção de fontes históricas e a inserção das fontes imateriais na produção de narrativas históricas, mais possibilidades para a composição do corpus documental. Fotografia, depoimento oral, tudo isso é importante agora. Consolida-se como conceito de região a interação entre os aspectos físico e simbólico na construção de realidades. Então, não é só o recorte geofísico, o recorte político-administrativo, mas tudo, a cultura, a economia, tudo pode demarcar uma região. A inserção do espaço regional em um universo maior. Não é focar exclusivamente no regional, mas fazer com que ele dialogue com aquela macro-história, com a história de São Paulo, com a história do Brasil, Amazonas com a história do Brasil, relacionar todos os pontos, correto? Encerramos assim a nossa primeira situação-problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Voltamos então com a nossa segunda situação-problema. Vamos ao quadro. Como você pode perceber, o uso da história regional e local trouxe outras formas de se escrever a história.
utilizando diferentes fontes a respeito das quais não se pensava anteriormente. Então, tudo aquilo que a gente discutiu até agora sobre ampliação das fontes. Qual a importância do tempo e do espaço, os dois conceitos que a gente vai ver mais agora, para a compreensão do processo histórico em história regional e local? Pode a memória ser o lugar de produção do tempo e do espaço? São reflexões com as quais você terá elementos para prosseguir em seu estudo. Então vamos ver alguns tópicos para a gente pensar essas questões, começando pelo tópico do conceito de historicidade. O modo como nos relacionamos com o tempo deve ser levado em conta nos estudos do lugar. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que ao longo da história humana o tempo sempre passa, né? O tempo está sempre passando, mas a forma como o ser humano percebe, entende a passagem desse tempo é muito diferente, vai depender da sociedade e da época em que esse ser humano está vivendo. Eu vou me referir agora aos trabalhos de dois historiadores muito importantes, pensadores muito importantes, que são o Reinhard Koselleck e o François Hartog, um alemão, outro francês, que trabalham com o conceito de historicidade ou de regime de historicidade. Segundo esses autores, a forma como o ser humano pensava a passagem do tempo no período medieval, por exemplo, era o seguinte: olha, o tempo passa, ok, todo mundo sabe, né? Mas os seres humanos no período medieval, em geral, na Europa, né, principalmente, não entendiam que as coisas estavam mudando. O tempo passava, mas as coisas estavam estáveis, elas estavam paradas, simplesmente esperando o juízo final, ou seja, o retorno de Deus e o fim desse mundo como a gente conhece, a criação de um novo mundo, né? Nesse ambiente que entende um tempo como estável, como funcionava a história? A história funcionava principalmente a partir das agiografias, o estudo dos homens santos. Por quê? Porque o que importava mesmo era entender os bons exemplos dos homens santos, para que, ao fim da minha vida, ou no juízo final, né, eu tenha feito tudo o que era certo fazer aqui na Terra para que eu possa ir para o paraíso, né, para o céu. Então, num ambiente em que o tempo era estável, era muito impregnado por questões religiosas, né, a história servia para resgatar os bons exemplos dos homens santos para serem repetidos nesse tempo estável, do presente, para que o futuro, que não é na Terra, é fora desse ambiente, né? As coisas, ou seja, só há uma transformação mesmo, não é na passagem do tempo, é na ruptura temporal, né? Então, é quando acabar ou ocorrer essa ruptura, eu ir para o paraíso. Aí a gente tem os estados modernos, a formação do estado moderno a partir do século XV, principalmente, o antigo regime, a história moderna. Ali começa a ter uma mudança na percepção do tempo. Para aquelas pessoas, o tempo também na Terra passa, óbvio, né? Mas as coisas que acontecem na Terra, elas mudam, mas elas são repetitivas, elas são cíclicas, ou seja, o que aconteceu no passado provavelmente acontece no presente e vai acontecer no futuro também. A história que emerge daí, principalmente considerando as necessidades dos reis, é uma história mestra da vida, que a gente chama, né? E ela serve para orientar o rei. Olha, se aconteceu uma revolta no passado, como que foi aquela guerra do passado, eu tenho que aprender com ela para poder controlar melhor a minha população. Lembre-se do Maquiavel, por exemplo, é nesse ambiente que ele vai surgir, né? Entender o que estava acontecendo no passado para explicar para o rei o que fazer, porque o tempo é cíclico. Aí a gente chega no século XIX, né, com o positivismo, com o marxismo, antes já com o hegelianismo, e a forma como as pessoas vão pensar a passagem do tempo é a seguinte: olha, o tempo passa e as coisas mudam, mas as coisas mudam ainda para melhor. Então, o que acontece lá no passado vai sendo transformado pela ação humana e a gente vai sempre progredindo, melhorando. Veja, aí já tem um impacto do quê? Da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, e de novas formas de pensar cientificamente que introduz, então, na passagem do tempo, a ideia de progresso, de que o futuro vai ser sempre melhor do que o passado, numa linha reta de progresso. Hoje em dia, na atualidade, esse pensamento é principalmente do François Hartog, a gente estaria num tempo
presentista, num regime historiográfico presentista. Ou seja, é aquela velha frase do carpe diem, né? Aproveita o dia. O tempo passa, mas não importa porque a gente não tem muitas perspectivas de futuro, não tem utopias viáveis, né? Projetos de futuro viável, e o passado a gente também não se preocupa muito, a não ser como forma de divertimento, né? Para aparecer numa novela, para ver no museu, né? Então, a gente vive muito no presente, amarrado no presente, tá? E isso, de certa forma, para alguns autores, fragmenta a história e ajuda a incentivar a produção da história cotidiana, da história regional. Se isso é bom ou ruim, aí tem uma discussão muito ampla. Mas perceba o seguinte, então, que eu estou chamando a atenção. A forma como nós lidamos com o tempo, pensamos o tempo, afeta profundamente a forma como a gente vê o mundo e como a gente se relaciona com o mundo. E daí a importância de entender esses aspectos também. No quadro, vamos a mais um ponto. Os lugares de memória são investidos de uma áurea simbólica. Tá? O que significa isso? Vamos avançar também nesse outro ponto aqui. Há uma rede de diferentes temporalidades e lugares na composição das memórias individuais e coletivas. Tá? O que isso aqui implica, esses lugares de memória e esses investimentos, né? A forma como a gente demarca uma região não é simplesmente a partir dos aspectos geofísicos, mas é uma aura simbólica que cai em cima do lugar, né? O que seria essa aura simbólica? A identidade que a gente dá para o espaço, a representação que a gente faz para o espaço. Essas ideias começam a surgir principalmente a partir da geografia. Tá? Assim como a história, a geografia também passa por um processo de mudança. Lá no século XIX, era muito comum uma história geográfica que a gente chamava de determinista, do Ritzel, do alemão Ritzel. O que essa história fazia? Algo que hoje ainda está no senso comum, mas que não é mais considerado cientificamente. É aquela ideia assim, olha, se uma região geográfica é quente, tropical, a sociedade que surge ali é uma sociedade molenga, que não gosta muito do trabalho, né? E que vive da festa, da cultura, né? Então, falam muito disso sobre o Brasil. A gente sabe que não é bem assim, né? O brasileiro trabalha muito mesmo. Mas isso vinha da geografia determinista, né? Que dizia que, olha, se a região é quente, isso é um dos exemplos que ela dizia, né? Se a região é quente, surge uma determinada sociedade. Se ela é fria, surge outra sociedade completamente diferente. Então, determinismo geográfico. A partir do século XX, surgem outras vertentes da geografia, que é a geografia possibilista, muito baseados no trabalho do francês Paul Vidal de Lablache. Tá? Esse autor vai ser muito influente na Escola dos Análises, grande amigo do Lucien Febvre e do Marc Bloch, vai trabalhar junto com eles também e vai mudar a forma como a gente pensa a relação do espaço com a história, o espaço com as sociedades. Ou seja, para essa outra vertente geográfica, o espaço dá condições de possibilidade, ele não determina. Ele dá condições. Olha, é óbvio que alguém que vive num lugar muito frio, de gelo, né, não vai viver exatamente como alguém que vive em meio à floresta amazônica. Mas não significa que esses lugares determinam exatamente como vai ser uma sociedade, não. Ele abre condições de possibilidade. E o fundamental é entender essa interação entre o ser humano e o seu ambiente. Tá? Como que o ser humano dá identidade a esse ambiente? Quais as atividades que ele coloca nesse ambiente? A áurea simbólica sobre esse ambiente e que muda essa paisagem e dá uma identidade regional a ela. Um trabalho que eu recomendo muito para os meus alunos é do Jared Diamond, né? Armas, Aço e Germes. O que significa esse livro? É um livro que consegue relacionar geografia, história, biologia, tudo junto a partir desse ponto de vista das possibilidades. É muito interessante porque ali ele tenta explicar exatamente o quê? Como que os europeus, a partir do século XV, XVI principalmente, conseguiram se expandir e dominar o mundo inteiro.
Tá? Então ele vai rever toda essa discussão da história determinista. Os europeus dominaram o mundo porque eles viviam num lugar frio e aí eles são mais trabalhadores. Não tem nada a ver com isso. São questões muito mais complexas que, sim, a geografia dá condições de possibilidade, não necessariamente determina. Então é muito importante que a gente fique atento, porque a história regional, como eu disse, vai beber demais nessa geografia possibilista para entender, olha, não são só os aspectos físicos que a gente tem que pensar, é a interação do homem com a natureza, correto? Então a gente pode voltar no quadro para avançar mais alguns pontos aqui. Ó. A memória é fruto da seletividade de vivências e histórias, reforçando a ideia de história como construto. O que eu estou chamando a atenção? De que a memória que a gente tem vai ser muito importante para a gente dizer o que é um lugar, qual que é a identidade de um lugar, né? A memória que a gente tem sobre aquele lugar. Mas essa memória foi construída por causa da nossa vivência naquele lugar. Então é evidente que uma pessoa que teve uma vivência, que teve experiências de vida ruim em uma determinada região, ele vai ter uma interpretação ruim daquela região. Mas é fundamental que a gente consiga entender e resgatar essas várias experiências, essas várias identidades do lugar, sobre o lugar. Muito interessante para pensar isso é o que eu trago no quadro agora, vamos dar uma olhada, é esse filme aqui chamado de Narradores de Javé. Eu recomendo muito que você veja esse filme, se não viu ainda, é muito legal, muito divertido e traz várias reflexões históricas para nós, né? Acompanhe comigo a leitura. A contação de histórias é uma forma de construir a memória e a identidade, ou seja, contar as histórias também altera a nossa memória, a nossa identidade sobre nós mesmos e sobre o lugar onde nós vivemos. Então, a oralidade, resgate das memórias dos moradores de um determinado lugar, é capaz de compor a história da cidade como em Narradores de Javé. Esse filme, para quem não conhece, vou fazer uma breve sinopse dele, né? Conta a história de uma pequena vila que, por causa de uma construção de uma hidrelétrica, ela vai ser alagada. E as pessoas são muito pobres, elas ficam muito nervosas, preocupadas, porque elas não têm para onde ir. A vila vai acabar por causa do alagamento. E aí alguns moradores têm a ideia do seguinte, olha, se essa região aqui for patrimônio histórico, desculpe, né, ela vai ser tombada e aí eles não vão mais poder fazer a represa da forma como querem, vão ter que alagar outra região. E aí eles, então conseguimos, vamos resolver esse problema, vamos tentar tombar historicamente a nossa vila. Só que eles não têm história oficial nenhuma, a maioria das pessoas não sabe escrever, só uma pessoa da vila sabe escrever. Então o que eles vão fazer? Pegar essa pessoa que sabia escrever e vão começar a tentar contar a história da vila, e mostrar como é que era a vila para tentar fazer ela se tornar um patrimônio histórico do Brasil, né? E aí é muito engraçado porque vão ter várias vertentes, várias experiências de vida sobre aquela região, vão ser criadas várias identidades, vão ter aqueles moradores que vão tentar se colocar como principal morador daquela região, o grande nome daquela região, certo? Então a gente vê, primeiro, todo esse enfrentamento de narrativas que ajuda a construir a identidade de um lugar, as várias experiências que existem em cada espaço, em cada região, mas a gente percebe também uma outra coisa, o poder político que o historiador tem. Primeiro, de uma forma mais, vamos dizer, mais clara, mais direta, mais objetiva, que é esse poder do historiador de tombar um patrimônio histórico. Tá? Ou seja, dizer, olha, esse lugar aqui, esse espaço, ou essa cultura, ou esse prédio, esse objeto é patrimônio. Não pode ser mexido, não pode ser alterado. Muda como o poder privado e o poder público atua sobre aquela coisa, né, que foi tombada, aquele objeto material ou imaterial. Tá? E um outro poder do historiador que é mais sutil, é mais disfarçado,
porém extremamente forte, que é o poder de criar sentido para as coisas, criar heróis de determinados fatos, né? E que influenciam demais a forma como a gente vive em sociedade, né? É o historiador que cria o sentido da história, que estabelece os heróis, que estabelece os grandes nomes, que estabelece os bons comportamentos, certo? Isso é um poder muito grande. Se você parar para pensar, normalmente se diz que a história não é algo muito relevante, a engenharia, por exemplo, a medicina é muito mais importante. Só que se você pensar politicamente, não existe sistema de governo que não utilize da história para se manter, para se legitimar e para se justificar. Não é à toa, principalmente os regimes totalitários, eles precisam torcer a história, como o nazismo fez, para dizer, olha, os alemães são uma raça separada de todas as outras, são arianos, são superiores, né? E por isso que a gente pode governar o mundo e eliminar as pessoas que são diferentes de nós. Então veja o poder da história, como que os regimes, os governos, todos eles precisam, mas os totalitários precisam mais ainda organizar uma história que atenda aos seus interesses, a mudar a história muitas vezes, correto? Então, essa reflexão é muito importante nesse filme e essa questão do foco regional das múltiplas experiências, certo? Vamos avançar para solucionar o problema, né? Então, a gente tem aqui, em síntese, o que a gente discutiu agora. As noções de tempo e espaço tornam os eventos e fontes históricas inteligíveis. Então, vai depender da noção de tempo e espaço. Reforça-se a importância de avaliar o contexto, diferentes pontos de vista e histórias de onde emergem as práticas cotidianas, não só uma versão. A história regional e local se dá na relação entre espaços e paisagens naturais e a ação humana. A memória pode ser compreendida como uma reconstrução do passado, certo? Então aqui a gente tem os pontos principais e a gente encerra a nossa segunda situação-problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Voltamos então. Nessa situação, problema número 3, nós vamos falar um pouquinho mais sobre oralidade e memória, que a gente já está falando até agora, né? Vamos dar uma olhada no quadro. Temos lá então, a memória tem um papel importante na constituição dessa reconstrução do espaço-tempo nas regionalidades e localidades. Entendê-la conceitualmente possibilita pensar na produção de fontes, quando elas correm o risco de não existir. Ou seja, a partir da memória das pessoas, da oralidade das pessoas, resgatar as experiências passadas, porque talvez não exista fonte, que é o caso clássico da história, do problema clássico da história regional, né, cotidiana. Por exemplo, em uma cidade pode não haver nenhum arquivo histórico, é o caso dos narradores de Javé, ou mesmo algo que se refira a um determinado acontecimento. O trabalho com a oralidade, né, contar as histórias oralmente, faz emergir experiências, lembranças, fatos e histórias e principalmente o lugar da memória. Ou seja, esse lugar da memória aqui é um conceito importante que é marcar no presente a presença do passado. Avançando um pouquinho mais na discussão, quais são os caminhos que o uso da memória pode traçar na produção da história regional e local? Quais cuidados devem ser pensados para o rigor científico do uso da oralidade como fonte histórica? É preciso pensar que a história regional e local lida com a memória como espaço de produção do lugar e do tempo. Para o uso da memória como suporte, pode-se lançar mão da oralidade? Sim, pode, mas temos que ver com alguns cuidados.
As narrativas dadas pela oralidade podem ser instrumentos consideráveis na produção histórica, né? Ou seja, a gente pode usar isso como fonte histórica? Sim, mas com cuidados que a gente vai ver com calma. Primeiro ponto aqui, então. A história regional e local estreita os laços entre memória e oralidade. Por quê? Exatamente pelo problema clássico que eu falei para você da história regional. Desde o início eu estou apontando isso. É muito difícil as pessoas deixarem vestígios sobre o seu cotidiano, sobre o dia a dia. No caso dos narradores de Javé, que a maior parte, praticamente toda a população da vila era analfabeto, não deixou registros escritos, certo? A cultura dessas pessoas é predominantemente oral. Então você não tem como resgatar essa oralidade com facilidade. Preciso o quê? Pegar depoimentos. Então, a história regional acaba estreitando o trabalho, a oralidade como fonte de resgate da memória, correto? Porque ela precisa disso para existir. Segundo ponto lá no quadro. A oralidade pode ser compreendida como um lugar das experiências que antes eram inaudíveis na historiografia. Isso aqui é fundamental. Por quê? Essas experiências que as pessoas contam provavelmente nunca chegaram à história oficial. Como eu disse, não estão nos livros didáticos. Nós não vamos encontrar na história oficial. Mas fazendo esse resgate dos depoimentos das pessoas sobre quais são as suas experiências, o que ela viveu no passado, nós podemos confrontar isso com a história oficial e o quê? Ampliar o conhecimento histórico, mostrar que há várias perspectivas sobre uma determinada época e um determinado espaço. É muito interessante um exemplo rápido sobre o impacto dessa questão do depoimento oral, né, do depoimento das pessoas na vida cotidiana para as transformações na historiografia. O exemplo da questão da historiografia da escravidão no Brasil. A partir da década de 70, 80, houve uma grande transformação na historiografia da escravidão, que começou a considerar o escravo não simplesmente como um sujeito sofrido, submisso e o tempo todo explorado, mas uma historiografia que mostra que o escravo resistiu, reagiu e também foi importante no processo de abolição, porque geralmente se dizia o quê? Não, o escravo não foi importante, foi algumas pessoas esclarecidas, alguns senhores europeus, pessoas brancas, esclarecidas que resolveram acabar com a escravidão. Não, os escravos participaram sim, lutaram pela abolição. Como que isso apareceu na historiografia? Usando depoimentos orais lá do século XVII, do século XVIII, do século XIX. Professor, peraí, como assim depoimentos orais do século XVIII e XIX? Né? A pessoa já morreu. É o seguinte, esses depoimentos orais dos escravos estavam em processos judiciários. Só que os historiadores não usavam os processos judiciários até a década de 70 e 80, que eles começaram a explorar essa fonte histórica em que lá está transcrito depoimentos orais de escravos do século XVIII, do século XIX. E assim a gente pôde perceber a experiência de vida desses escravos. Isso mudou profundamente a historiografia sobre o tema, correto? Então perceba como é importante essas múltiplas vozes para a gente entender os vários panoramas sobre o passado. No quadro, mais um ponto sobre essa questão. A oralidade propicia o quê? O confronto entre as diferentes vozes. É fundamental, a gente nunca vai conseguir construir uma história de consenso conforme se tinha se acreditava no século XIX. Não é uma única via, um caminho único da história. Há múltiplas formas, há múltiplas perspectivas da história. O que a gente produz é uma história de conjunto. O que significa conjunto? Significa que são várias perspectivas que estão, às vezes, em embate, às vezes elas são harmoniosas, mas são diferentes e elas conviveram juntas e elas foram
agentes da história de forma conjunta, tá? Não em consenso. O que seria o consenso? Está todo mundo indo exatamente pelo mesmo caminho, tem a mesma visão sobre o passado. Isso não, a gente não vai encontrar. É só parar para pensar. Todo mundo na sociedade atualmente concorda com tudo? Claro que não. São várias visões, várias perspectivas e várias formas de agir e pensar diferentes que estão em conjunto tentando produzir a história, ou seja, a atividade humana em uma determinada direção. A mesma coisa aconteceu no passado. Então é fundamental pensar a história assim, como uma construção em conjunto de múltiplas vozes e não um consenso em torno de uma voz só. Tá? No quadro, mais um ponto. Tempo das experiências e as identidades. Olha, com esse tipo de historiografia, a gente resgata, então, a experiência de vida das pessoas que são formadoras da identidade. Eu sei o que eu sou de acordo com aquilo que eu vivi, fiz, aprendi, memorizei. Certo? Isso tudo aqui a gente vai ver com mais calma nas próximas teleaulas, a questão da memória, da identidade, vamos trabalhar rigorosamente cada conceito desse, correto? Avançando mais um ponto, o historiador tem um papel político quando torna audíveis as histórias dos diferentes sujeitos. É o que eu falei agora. Imagine você o impacto que tem para a sociedade humana, ou melhor, para a sociedade brasileira mais especificamente, quando muda-se esse panorama sobre a história da escravidão. Né? Quando coloca-se o escravo também como agente da sua própria vida, agente da sua própria história, e não simplesmente como alguém absolutamente submetido à escravidão. Não, ele também foi um agente importante. Isso não retira de forma alguma, há uma discussão muito torta em relação a essa questão, não retira de forma alguma a violência do sistema escravista. É horrível, é absurdo, mas não podemos acreditar que simplesmente as pessoas aceitavam aquilo de forma pacífica e passiva, correto? Então, isso gerou um grande impacto, mas as histórias do dia a dia, as experiências de vida da maioria das pessoas, ela vai agregar muito ao conhecimento histórico, né? E vai mostrar que há várias experiências de vidas diversas sobre o mesmo acontecimento, sobre o mesmo momento da história. Mais um ponto no quadro. As sutilezas das fontes orais demandam cuidados no trato com essas fontes. O que significa isso? É algo que eu estou falando desde o início. Lembra da metáfora do carpinteiro? Um carpinteiro não usa a mesma ferramenta para trabalhar um MDF e um mogno. São materiais completamente diferentes. Um historiador não pode usar os mesmos conceitos, as mesmas teorias, as mesmas metodologias para trabalhar fontes absolutamente diferentes. Por exemplo, um documento escrito oficial, o relatório oficial do Estado e o depoimento da vovó Joana, o depoimento oral dela. É completamente diferente uma coisa da outra. Então a gente tem que ter um cuidado, a fonte oral é muito sutil, o historiador em geral não está acostumado a trabalhar com ela, tá? Porque a gente está acostumado a trabalhar dentro da biblioteca, na sala de aula, dentro dos arquivos, muito isolado, muito sozinho, de forma muito expositiva. Trabalhar com o outro, ter esse contato individual, demanda uma sutileza, um cuidado, uma metodologia muito mais perspicaz, muito mais dinâmica. Isso a gente já vai ver com um pouco de calma, no Provocando Novas Situações, que eu vou deixar esse problema para você pensar, certo? Mas antes vamos amarrar o que a gente discutiu até agora. Resolvendo a situação-problema. A memória permite que diferentes formas de ser e de estar no mundo sejam evidenciadas, resgate dessas memórias cotidianas. Tá? A oralidade pode ser considerada guardiã de memórias. A oralidade ela tem, por exemplo, os griots. Os griots são os professores na tradição afro-brasileira, vinda principalmente da África, considerados bibliotecas vivas para as culturas de matrizes africanas, porque a cultura africana era muito baseada nas questões orais. E o griot era um professor que andava pelas vilas, pelas cidades, pelas regiões diversas, passando o conhecimento, os valores, as práticas de forma oral. E tudo isso, se focarmos só em fontes escritas, por exemplo, a gente perde.
correto? Último ponto aqui, o uso de fontes orais demanda cuidados relativo ao método científico, ou seja, a gente precisa pensar a questão das entrevistas, do comitê de ética, que já eu trago com mais calma para você, agora no próximo ponto, para a gente encerrar a nossa aula. Mas aqui a gente encerra a terceira situação problema. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Voltamos então para provocar novas situações. Vamos dar uma olhada no quadro. Conforme eu disse para você, o que eu quero apontar nesse último momento nosso são os procedimentos e ética em história oral. Como se faz a história oral? Quais são os procedimentos básicos? Então, a gente tem alguns aqui. Primeiro ponto, elaboração do projeto. É fundamental que esteja muito claro, muito definido os seus objetivos. Tá? Você já tenha feito um levantamento bibliográfico sobre o assunto que você vai tratar. Vou estudar a cidade de Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro. O que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá, saber a história dela, um levantamento biográfico, tenho que ter um objetivo, eu quero saber sobre determinado aspecto cultural daquela cidade, E então eu vou já estar com esse projeto bem elaborado, com o levantamento biográfico, o objetivo, quais são as pessoas que eu vou entrevistar, como que eu vou fazer a entrevista, qual que vai ser o roteiro da entrevista, quais são as possibilidades de variação desse roteiro, porque nunca vai ser, não vai acontecer exatamente o que a gente quer, mas a gente já tem que estar com um projeto bem montado para ser mais fácil quando a gente enfrenta as surpresas, correto? Então, a elaboração do projeto bem demarcado, com a entrevista preparada antecipadamente, os pontos que eu vou tocar, tudo bem ajustado para que haja mais facilidade no processo, que é um processo difícil, que é um processo que a gente não está acostumado, que é esse contato direto com as pessoas para a produção de fonte histórica. Segundo ponto, a gravação. Parece uma coisa boba, mas é fundamental estar com o equipamento todo bem alinhado, todo bem projetado e adequado ao ambiente, às pessoas que você vai entrevistar. Tá? Tem pessoas, principalmente que a gente entrevista, são pessoas muito idosas, elas têm uma voz mais baixa, então tem que ter um equipamento poderoso, tá? Capaz de captar a voz mais baixa, certo? Então, pode parecer uma coisa boba, mas é fundamental estar com isso bem ajustado e bem preparado na hora de fazer o procedimento de pesquisa de entrevista. Terceiro ponto, estabelecimento do documento escrito, transcrição, textualização e transcriação. O que isso significa? É outra coisa que às vezes passa desapercebido. Quando a gente transforma a gravação oral em texto escrito, que é muito comum o historiador fazer isso, tanto para preservar mais o material, para divulgar mais o material e para terminar o trabalho, que normalmente é como o nosso trabalho historiográfico, é escrito, Claro, tem aula, tem filme, tem tudo mais, mas a maioria das vezes é de forma escrita. Então a gente tem que transcrever e esse processo pode mudar o sentido da entrevista oral. Por isso que tem toda uma metodologia para fazer essa transcrição, tem símbolos para marcar algum tipo de entonação que a pessoa dá na hora da entrevista, certo? Para tentar mudar o mínimo possível, sempre muda, não tem jeito quando passa do oral para o escrito, mas tentar trazer para o escrito todos os sentimentos, todas as percepções que você consegue sentir na fala, certo? Então, esse é um ponto muito importante para estar adequado. No quadro, novamente, interpretação.
usar aquilo que eu disse, rigor nos conceitos, de como interpretar as falas das pessoas, fazer aquela associação entre o micro e o macro, todos esses conceitos, essas perspectivas que eu chamei a atenção até agora, de que a experiência de vida das pessoas vai ser diferente, que a história é uma questão de conjunto e não de consenso, tá? Então, tomar cuidado, deixar claro quais são os autores de referência que você está usando, qual é o conceito interpretativo que você está usando, o conceito analítico que você está usando, certo? 5. O arquivamento. Depois que seu material está pronto, é fundamental que todo ele, tanto o resultado da sua interpretação, como as fontes históricas, seja a parte escrita como transcrita, estejam bem arquivadas e de forma pública. Porque aí a gente volta aqui para o último ponto, que é a questão da devolução social, né? Porque é preciso que as pessoas tenham acesso a esse material que você criou, a sua interpretação. Principalmente quando a gente está lidando com pessoas que foram objetos do seu trabalho, pessoas botaram a vida delas nas suas mãos para você escrever uma história que elas também farão parte, correto? Então essa devolução, esse cuidado no arquivamento e para que esse arquivamento tenha uma devolução pública, volte efetivamente para as pessoas, é fundamental em todo o trabalho do historiador, mas especialmente nesse em que a gente usa as pessoas para diretamente, né, o depoimento oral dessas pessoas para produzir história, e elas têm o direito, elas merecem entender o que nós fizemos com o que elas produziram, com a experiência de vida delas, correto? Então esses são alguns panoramas para você refletir sobre esse trabalho de história oral, e agora eu vou abrir um tempinho, vou dar um espaço para você colocar as dúvidas, as suas reflexões, e eu retorno já já, ok? Voltamos então. Eu espero que tenha deixado claro todos com esse panorama inicial que a gente precisa do curso, né? Entender de onde surge a história regional, tal como a gente faz hoje, a partir do século XX, com muita influência da Escola dos Análises e os conceitos principais de análise do cotidiano, da experiência de vida, da oralidade como fonte histórica, correto? Então, eu encerro aqui a nossa primeira teleaula. Espero ver você na próxima para a gente avançar nessas discussões. Muito obrigado e até breve. Olá! Por acaso você já se perguntou qual a veracidade do que está nos livros de história? Foi a partir do questionamento da importância dada às fontes escritas e oficiais e da necessidade de outros tipos de investigação para novos problemas da história que no início do século XX emergiu a abordagem metodológica conhecida como história regional e local. A história regional e local não tem seu foco em grandes personalidades, guerras e nações, mas se atenta às regionalidades e localidades em contextos menores.
Esse estudo mais delimitado permite que sejam ouvidas as vozes de sujeitos que dificilmente estariam nos livros e uma abordagem diferenciada a respeito do espaço e do tempo. Romper com um lugar comum que vê o regional apenas como um espaço reduzido não significa excluir um contexto mais abrangente. Pelo contrário, se torna possível fazer relações entre os dois e analisar a influência de um no outro. Também enxergamos como o espaço, seja ele uma paisagem natural ou uma construção física, interfere diretamente nas relações culturais, sociais e políticas dos seres humanos. Quer um exemplo? A interação entre membros de uma comunidade que possui espaços de convivência ao ar livre provavelmente será diferente de outro grupo que não tem esses mesmos recursos. No que se refere à temporalidade, deixamos de ver a história apenas como o estudo do passado. Isso atribui outra importância para a identidade individual e coletiva e, consequentemente, para o contexto histórico, já que as pessoas tendem a formar seus pensamentos e opiniões de acordo com os acontecimentos da época em que vivem. Ou seus pais e avós às vezes não criticam questões de comportamento que para as pessoas da sua geração são comuns. Mas atenção! Para utilizar a memória e as fontes orais como o lugar da história, é preciso lidar com a imprevisibilidade e a subjetividade, o que demanda do historiador interpretação crítica e apurada, já que os testemunhos partem de escolhas de quem fala. Por isso mesmo, é indicado nessa metodologia que haja uma pluralidade de entrevistas ou relatos. Tendo sido adotado no Brasil a partir dos anos 1940 e ganhando força nas últimas décadas do século XX, o estudo da história regional e local ainda é relativamente recente. Então, investigue, procure saber mais sobre essa metodologia. Por enquanto é só. Eu fico por aqui. Até a próxima!